estamos no mesmo por conta da conexão. Olá, boa tarde. Então, nós vamos realizar de uma forma diferente, né, uma forma remota, uma oficina, e esperamos que seja bastante proveitosa para todas vocês, para todos e todas. Como são 14 horas agora, a gente vai dar um tempinho, 5 minutinhos de espera, o pessoal ir chegando, que a gente sabe, né, entende que acontece a situação de problema de conexão, então a gente vai estar esperando em 5 minutinhos e a gente vai dar início, assim, à oficina, tá bom? Tá bom, professora. Já vou avisando que a lista de presença a gente vai colocar meia hora no final da oficina. Aí depois, quando eu colocar lá no chat, eu lembro vocês para vocês preencherem para não ficarem sem certificado. Ok, obrigada, Luzmar. De nada. Boa tarde, Matheus, Cairane, que estão chegando agora. Sejam bem-vindos, bem-vinda. Boa tarde, Carolina. Seja bem-vinda à nossa oficina. Boa tarde, Andrei. Seja bem-vindo. Olá, Marília. Boa tarde. Logo, logo daremos início à nossa oficina, tá? A gente combinou de começar daqui a 3 minutinhos para poder receber os demais participantes. Seja bem-vinda, Marília. Pessoal que está chegando agora, a Luzmar é a monitora, ela vai estar nos acompanhando durante a oficina e ela informou no início que a lista de presença vai ser colocada no final da oficina, tá bom? Para o pessoal ficar atento aí. Uns 30 minutos antes de encerrar, já vai estar disponibilizando o formulário para vocês preencherem. E é fundamental preencher por conta do certificado, tá bom? Vocês conseguem nos ouvir bem? Tá vendo bem? Tá todo mundo conseguindo ouvir a gente? Boa tarde, Natália. Natália Vitória, tudo bom? Eu estou ouvindo direitinho. Ok, obrigada, Luzmar. A nossa oficina ela tem duração de 1 hora. Eu acredito que vocês também devem estar participando de outros eventos da CEPEX, né? Então, a gente pretende ser bastante objetivo, desenrolar essa conversa, fazer mais um bate-papo, uma roda de conversa virtual, né? Porque, na verdade, a oficina ela tende a ser uma coisa mais prática e a gente precisa se adequar a essa nossa realidade, né? Da oficina remota. Seja bem-vinda, Natália, João Pedro. Como o nosso tempo ele é curto, é 1 hora só, a gente deu esses 5 minutinhos de espera e a gente já vai estar começando já. Já são 2h04, a gente vai começar a se apresentar, né? E assim a gente vai dar início à oficina para a gente otimizar o nosso tempo. Tá bom? Ok? Eu sou professora Clara Elaine, sou professora da Rede Municipal, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro.
professora de educação infantil, e sou mestranda do Prof. EPT. Na verdade, eu concluí o meu mestrado agora, né? Sou mestre pelo Colégio Pedro II, pelo mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica. E a gente vai estar apresentando essa oficina, que, na realidade, é uma experiência bem-sucedida com relação à nossa prática durante o mestrado. Oi, então, eu sou Cristiane Brandão, também sou mestre pelo Prof. EPT, que é o mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica. Né? No caso, a minha instituição é o Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro, campus Mesquita. Né? E como a professora Clara informou, né, essa oficina ela é recorrente, é fruto de um produto educacional, porque todo mestrado profissional exige um produto educacional que foi aplicado e validado, né, com êxito, e a gente achou pertinente estar compartilhando com vocês durante a CEPEX, né, trazendo não só essa proposta, mas também sugerindo outros formatos e outras possibilidades para a oficina que foi, então, aplicada com os alunos, com os estudantes do Colégio Pedro II, né, tendo como foco os ODS, ou seja, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente gostaria que vocês também pudessem se apresentar de uma forma bem sucinta, né? Temos alguns participantes aqui, a gente já falou alguns nomes, para a gente entender qual é o nosso público-alvo, falando o nome de vocês, a função, a profissão e a instituição. Gostaria que vocês pudessem, então, participar dessa roda de conversa, que é mais um bate-papo mesmo. Quem se habilita a começar, aí se apresentando? Eu começo, professora. Obrigada. Meu nome é Luismar, eu sou aluna de turismo do Cefet Campus Petrópolis. Eu comecei agora uma pós-graduação em ecoturismo e eu estou sendo estagiária de um projeto de extensão aqui que a gente trabalha com consciência cidadão e educação patrimonial. Qual é a instituição mesmo? Cefet RJ, Cefet Campus RJ. Petrópolis. Petrópolis, obrigada. Luismar, você, no caso, faz a graduação ou técnico? Oi? Você faz a graduação em turismo ou técnico? Graduação. Tem mais? Eu sou Letícia, eu sou aluna de pedagogia do INES e estudo técnica de administração no Cefet também, Campus Maracanã. Maracanã. Mais alguém? Kailane, Carolina, Matheus. Só para a gente poder saber qual é o nosso público-alvo, para a gente poder estar se adequando à proposta da oficina. Mais alguém? Andrei, João Pedro. Acho que pode ser eu. Boa tarde, meu nome é Samantha. Eu sou aluna de turismo, graduação de turismo do Cefet Petrópolis. Obrigada, Samantha. Boa tarde. Eu sou Andrei, sou de informática do Cefet de Nova Iguaçu. Ensino médio técnico. Cefet Nova Iguaçu, né? Boa tarde, eu sou Kailane, eu estudo no Cefet RJ, no campus de Nova Iguaçu, e estudo no médio técnico de automação. Gente, é bom também vocês falaram, porque está vendo aqui a presença de vocês, hein? Pode falar, cara. Boa tarde, meu nome é Amanda, eu sou aluna de Engenharia Ambiental do Cefet Unidade Maracanã. Obrigada, Amanda. Mais alguém? Boa tarde, meu nome é Jonathan e eu sou aluno de enfermagem do campus de Cefet de Nova Iguaçu. Boa tarde, Jonathan. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Fernanda, sou estudante de automação industrial do Cefet INI, primeiro ano do ensino médio.
Boa tarde, eu sou a Mônia, estudo técnico subsequente de administração no campus de Maracanã. Obrigada, Mônica. Boa tarde, eu sou o João Pedro, eu estudo mecânica industrial no Cefet Itaguaí. Estuda o quê? Eu não ouvi, João Pedro. Mecânica industrial, técnico em mecânica industrial. Mais alguém que não falou, gostaria de falar, se apresentar? Matheus. Boa tarde. Meu nome é Gabriel, eu sou do campus Maria da Graça, estudo médio técnico em segurança do trabalho. Ok, obrigada. Oi, eu sou a Marília, eu sou estudante do Cefet, faço segurança do trabalho integrado ao ensino médio no campus Maria da Graça. Obrigada, Marília. Carolina, Matheus, vão se apresentar? Então, obrigada a vocês por terem se apresentado. Foi muito bom vocês terem falado, porque a gente tem uma noção mais ou menos de quem é o nosso público-alvo. Porque a gente percebeu aqui que são estudantes, eu acredito que a maioria de graduação do Cefet, acho que não teve outra instituição. Teve do IMES. Mas a grande maioria da graduação, se a gente estiver errado, vocês podem falar, tá, gente? Fiquem à vontade para a gente estar trocando o tempo todo. E eu percebi aqui que tem bastante do turismo e o restante está bem diversificado, né? A gente tem um público bastante diversificado. E a nossa oficina, ela vem tratar sobre a educação ambiental com relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável. E eu acredito que, de modo geral, vocês devem ter ouvido falar da Agenda 2030, dos ODS. E o que a gente vai apresentar para vocês é a nossa experiência, a nossa prática, né, de um jogo que foi desenvolvido junto aos alunos do técnico em meio ambiente do Colégio Pedro II. Porém, é importante ressaltar que esse jogo, né, intitulado Batalha Ambiental, ele pode ser oferecido, né, desenvolvido, discutido com estudantes de diferentes níveis de ensino, tá? A pesquisa apontou para isso. Então, ele pode ser adaptado tanto para o ensino fundamental, né, porque ele foi aplicado no ensino médio, no técnico, quanto para o ensino superior. Tem uma temática bem pertinente, né, bem atual, dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que a gente precisa estar pontuando para uma prática cidadã em qualquer profissão. Aí é que eu achei interessante, porque eu desenvolvi o jogo junto com o curso técnico em meio ambiente. A professora Cristiane, ela trabalhou a questão do turismo com outros alunos e também conseguiu aplicar a questão dos ODS junto ao produto educacional dela. E a gente vai mostrar para vocês durante a apresentação, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, um slide, que ele também foi desenvolvido junto ao curso de... Na verdade, ele também foi desenvolvido junto, né? Eu desenvolvi com o pessoal do turismo, do técnico, no caso, integrado, e a gente conseguiu também, né, adaptar o jogo para uma situação de ensino não formal, com agricultores familiares. Então, aqui, como tem uma diversidade de cursos, na realidade, os ODS, ele se enquadra, se encaixa em cada um desses cursos que foram mencionados aqui, né? Do ecoturismo, na pedagogia, no turismo, na informática, na automação, de diferentes formas. E a gente vai poder perceber isso através da apresentação. Então, a gente vai começar, a partir de agora, a apresentação da nossa prática. De que jogo é esse, de como ele foi desenvolvido e quais são os seus objetivos, tá bom? Então, a gente vai colocar um slide. Só por curiosidade, aí vocês podem responder colocando no chat. Alguém nunca trabalhou em sala de aula os ODS? Então, alguém nunca viu em sala de aula os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Porque assim, mas como assim perguntando isso? Porque a gente sabe que tem professores, né? A gente conhece docentes do ensino superior, por exemplo, que
desconhece, né? E, assim como do ensino médio. Então, só para colocar, nunca vi em sala de aula, conheço, mas nunca fui trabalhada em sala de aula, tá bom? Então, fica aí o desafio para vocês aí, colocar aqui no chat, tá bom? Ou se de repente, poxa, eu não estou conseguindo entender o que é ODS, todo mundo está conseguindo entender a nossa linguagem, também se não tiver qualquer dúvida, vocês podem estar colocando no chat, tá ok? A oficina, o nome é Educação Ambiental e Formação Integrada, os Objetivos, Desenvolvimento Sustentável e o Jogo Educativo. É como a gente pôde perceber aqui, a grande maioria de vocês, acredito que todos, fazem o ensino, a graduação, né? Acho que poucos aqui do ensino técnico, mas a nossa perspectiva ao desenvolver esse jogo foi pensando numa formação integrada. O que é a formação integrada? É uma formação que pensa articular a formação profissional junto com a formação humana. E aí a gente traz a perspectiva da Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é uma agenda global que discute o desenvolvimento sustentável do planeta. E ela começou a ser discutida aqui no Rio de Janeiro, em 2012, né, quando teve a Conferência das Nações Unidas pelo Desenvolvimento Sustentável. Né? E nós, aqui no Brasil, nós estamos na vanguarda, quando a gente percebe que nós somos o único país da América Latina que possui uma política de educação ambiental. E quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente não está pensando em desenvolvimento numa esfera pura e simplesmente econômica, não, tá? A gente pensa num tripé. A gente pensa na questão do desenvolvimento socioambiental, né, que envolve a questão do desenvolvimento econômico, social e ambiental. Então, é tudo interligado. Embora seja um termo desenvolvimento muito utilizado pelo capitalismo, né, a gente vai de contramão a isso. É pensar, né, de como a gente pode estar trabalhando e atuando para que a gente tenha, de fato, uma vida sustentável, né? Pensando nas futuras gerações, inclusive. Então, a Agenda 2030, você fala, poxa, mas por que a Agenda 2030? 2030, na verdade, é um ano para que se possa avaliar esses 17 objetivos que foram propostos de forma universal. Foi feita uma pesquisa em todos os países signatários da ONU, né? 169 países. E como eu falei, no Brasil, nós temos uma política de educação ambiental. E a gente começa pela legislação em 1988, quando a Constituição Federal ela estabelece o meio ambiente como um direito de todos, o meio ambiente equilibrado. E depois, em 96, a LDB ela traz essa perspectiva de uma educação voltada para a vida profissional, uma educação cidadã, uma educação que articule tanto a vida profissional quanto a vida social. E em 97, os parâmetros curriculares nacionais, ele traz a questão ambiental na forma de tema transversal. Traz a questão do meio ambiente, traz a questão da cidadania, da saúde, outros temas que são diretamente relacionados à educação ambiental. A educação ambiental ela não se limita ao meio ambiente, muito pelo contrário, ela é um tema abrangente, como a gente vai ver mais na frente um pouquinho. Então, o Brasil está na vanguarda, né? Logo em seguida, em 99, nós tivemos o Programa Nacional de Educação Ambiental, seguido em 2012 pelas diretrizes curriculares também de educação ambiental. Então, veja como que nós temos uma legislação rica, né? No Brasil, como sabemos, temos, né, o que é chamado coração do mundo, em termos ambiental, né? A nossa Amazônia, e o Brasil ele tem muito a contribuir, né? Mas a gente vê que, em contrapartida, como muita gente colocou aqui no chat, as pessoas não tomam conhecimento dessa legislação, né? E nem desse compromisso da Agenda 2030, que não é um compromisso apenas do governo, né? É um compromisso social. Então, quando a gente pensa em ciência, quando a gente pensa em tecnologia, quando a gente pensa em educação, a gente também precisa pensar nessas questões propriamente ditas. E só para voltar aqui um slide um pouquinho, falando sobre aqui um programa nacional, Política Nacional de Educação Ambiental em 99. Vale lembrar que em 92
nós tivemos aqui a Rio 92, a primeira grande conferência aqui no Brasil, né? O Rio de Janeiro sediou, e o Rio de Janeiro ela é uma das 40 cidades que fazem parte, que discutem a questão da mudança climática, né? No Brasil, nós temos 3 cidades, São Paulo, Salvador e o Rio de Janeiro. Então, como a gente já falou, é preciso a gente estar atento a essas questões ambientais, que estão diretamente voltadas às formações que foram listadas aqui. Está diretamente voltada à engenharia ambiental, está diretamente voltada para a enfermagem, para a automação, para a administração, para a pedagogia. De que forma está envolvida com a nossa profissão, com a nossa qualificação? Então, como foi colocado o nosso foco naquele momento era o curso técnico em meio ambiente, para desenvolver esse jogo, foram estabelecido um plano de desenvolvimento com 10 etapas. A gente primeiro fez a análise documental ali do curso técnico em meio ambiente, selecionou os conteúdos que seriam utilizados durante o jogo, depois aplicou um instrumento de pesquisa junto com os estudantes do curso técnico em meio ambiente, questionário diagnóstico para poder fazer o levantamento do perfil, né, para ver se a temática de fato seria pertinente. Foi depois adquirida materiais para elaborar o jogo. O jogo foi todo elaborado de forma caseira, foi feito que possa ser replicado em outros contextos. Foi estabelecida a dinâmica do jogo a partir das perguntas do questionário junto com esses estudantes, definido o design, né, adquiridos os materiais, produzido esse produto educacional, que foi um jogo chamado Batalha Ambiental, foi aplicado junto com esses alunos e foi avaliado. Então, a gente tem essa proposta de oficina que, né, vocês, enquanto estudantes, podem estar elaborando em sala de aula, porque aqui a gente visa o protagonismo estudantil, sobretudo, né? No caso, tanto o jogo que a Clara desenvolveu e aplicou com os estudantes técnicos em meio ambiente do Pedro II, como o que eu desenvolvi e apliquei com os agricultores familiares, a gente não teve muita participação deles, propriamente dito, porque nós não somos professores, não somos docentes das instituições onde nós desenvolvemos a pesquisa, né? Mas, assim, na nossa prática, eu, por exemplo, sou professora de Sociologia e Filosofia da rede estadual e sou professora da rede municipal. Então, na nossa prática, a gente desenvolve esse material junto ao corpo docente, junto com os estudantes, percebendo até o seu potencial para o desenvolvimento desse material. Então, está aqui o jogo denominado Batalha Ambiental. O objetivo desse jogo é vencer a batalha. Na verdade, ele é uma disputa entre 2 equipes. Os estudantes foram divididos em 2 equipes, em 2 grupos, e o objetivo final é a equipe vencer a outra equipe, né? Que estariam duelando entre si. E, na verdade, quando a gente fala vencer a batalha ambiental, tem um sentido filosófico também, né? Tem um duplo sentido. É vencer a batalha ambiental porque nós vivemos uma batalha ambiental muito grande, né? Porque nós, seres humanos, acabamos degradando o meio ambiente, destruindo o ecossistema de alguma forma, e nós podemos reverter isso, né? E aí, quem ganha revertendo essa situação, preservando mais, enfim, somos nós mesmos, né? Geração atual, pensando na geração futura. Exatamente, né? Na verdade, é trazer essa reflexão. Então, a proposta inicial é fazer esse duelo entre os estudantes, entre as equipes, mas, na verdade, é uma reflexão pessoal. Cada um de nós deve e pode fazer a sua parte. Então, a finalidade é contribuir para a implementação da educação ambiental, ou seja, desenvolver essa consciência crítica, ecológica, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento humano, pensando também no outro, não somente em si próprio. E como nós falamos, né, o que nós vamos apresentar para vocês, as cartas criadas, elaboradas, foram aplicadas especificamente para o técnico em meio ambiente, mas tem tudo a ver, né, principalmente, por exemplo, com o ecoturismo, com engenharia ambiental, enfim, a gente vai ver que os ODS, que na verdade são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles estão articulados na nossa vida plena, na nossa vida social como um todo. Então, a gente precisa rever as nossas práticas sociais. Então, os elementos do jogo foram construídos da seguinte forma. São 34 cartas sobre os ODS, então, são 17 ODS, 2 para cada ODS, e mais 2 cartas coringas. Então, cada equipe vai receber, né, uma caixa
com 17 cartas, uma referente a cada ODS, e a outra equipe também vai receber. As perguntas são diferentes, não são as mesmas perguntas, mas todo mundo tem uma pergunta, pelo menos, sobre cada um dos ODS. E 2 placas de sinalização. Cada equipe fica com a sua placa e a dinâmica é a seguinte: ao começar a partida, a competição, a equipe que tiver com a placa e que souber a pergunta, levanta. Quem levantar primeiro responde. Na prática, se nós estivéssemos na oficina, nós estaríamos fazendo esse jogo juntamente com vocês. Então, como é uma atividade remota, a gente vai estar apresentando como isso foi desenvolvido e como aconteceria se estivéssemos com vocês, né? Infelizmente, a pandemia trouxe essa reinvenção, ou felizmente, né? A gente acaba se reinventando. É importante também destacar que a gente apresenta, né? A Clara, no caso, ela apresentou no manual de instrução uma forma de jogar, né? Sendo que a gente pode inovar e usar da criatividade para poder utilizar essas cartas de diferentes maneiras. Então, suponhamos que vocês estejam divididos em 2 grupos, grupo A e grupo B, e a gente vai começar o nosso jogo virtual aqui. É só uma suposição, para vocês poderem entender como funciona a dinâmica. Então, a gente tem aqui o nosso manual de instruções, que ele vai, né, orientar como que vai acontecer o jogo. Então, vem dizendo nele o objetivo, quais são os elementos do jogo, quais são os participantes, como vai acontecer a preparação, o início do jogo, o jogo propriamente dito e quais são os seus elementos até o final do jogo. Então, nós temos nesse jogo, como participante, um dinamizador, que seria alguém que estaria comandando a partida, um juiz que estaria avaliando se vocês estão respondendo a pergunta de forma corretamente, e as equipes que estariam disputando entre si. E cada equipe ela pontua quando responde corretamente as perguntas, né? Cada carta, né, como eu falei, são 17 cartas de cada conjunto. Um conjunto para a equipe A e um conjunto para a equipe B. Cada carta contém uma resposta referente ao ODS e 3 opções de respostas, com apenas uma alternativa. Essa aqui é a placa sinalizadora. Tem uma foto aqui embaixo que são a dinamização do jogo junto aos alunos lá do Colégio Pedro II. Levanta a placa aquele que souber a resposta, né, e responde. Se ele tiver respondido corretamente, recebe a pontuação. Caso contrário, nem a equipe A, nem a equipe B recebe a pontuação. Não sei se vocês conseguem ver na foto, né? Nesse dia, as equipes foram sinalizadas, né, com uma faixa de cores diferentes, e a gente fez uma caixa parecida com o passa e repassa, né? Então, ao invés de levantar a placa sinalizadora, os estudantes apertavam, né? Então, quem apertava primeiro respondia. Esses aqui são os elementos do jogo também. São 2 conjuntos de cartas, conjunto para a equipe A, conjunto para a equipe B. Aqui nessa imagem nós temos os 17 símbolos ODS. É importante perceber que, como foi falado no início, eles não tratam só da questão ambiental, mas muito pelo contrário. Nós temos visto recentemente nas redes sociais, nas mídias, várias discussões sobre questão de gênero, sobre questão de saúde, principalmente agora na pandemia, durante a pandemia, questão de saúde e bem-estar. O pessoal que da enfermagem deve estar se debruçando sobre essa temática. E se a gente olhar e perceber, eles fazem parte dos 17 ODS. Erradicação da pobreza, fome, saúde e bem-estar, educação de qualidade. Que educação é essa que acontece no período de pandemia e acontece de forma remota? De qualidade e inclusiva, né? Que é o ODS 4, que fala justamente sobre essa questão, né? Hoje, vivendo essa pandemia, essa questão do distanciamento social, a gente vê o quanto é difícil pensar em inclusão social para os estudantes de escola pública, por exemplo, né? Porque nem todo mundo tem acesso à internet, a um dispositivo. Então, como eles podem ter acesso a uma educação de qualidade através dessas aulas remotas? Então, é uma questão que a gente vê que precisa ainda ser revista e repensada, né? Outra ODS bem pertinente fala sobre a igualdade de gênero.
Então, é um objetivo que a gente vem lutando há muito tempo, né? E que a gente vê que é uma conquista árdua. Assim como a gente tem percebido, né, nesse mês de novembro, a questão da discriminação racial, que ainda é muito forte, né? Não só no Brasil, mas em muitos países, mas no Brasil também, sobretudo, né? A gente percebe que a igualdade de gênero também é uma luta árdua, que nós temos que estar sempre de frente para poder trazer conquista para mulheres, para cidadãos de modo em geral, pensando, né, na sua opção sexual, enfim. São questões que a gente precisa estar discutindo. Então, como a Clara falou, é um jogo chamado Batalha Ambiental, mas quando a gente fala ambiente, a gente se vê pertencente a esse ambiente. Não é ambiente como sinônimo de natureza simplesmente, né? Mas é pensando na biofilia, fazemos parte desse ambiente e dessa natureza. E, assim, o ODS 6, ele fala sobre a água potável. E durante esse ano de 2020, principalmente nisso, nós tivemos essa questão da geosmina na água da SEDAI, um tema que está voltando recentemente. Então, são questões para serem discutidas, independente do curso que a gente está fazendo. São questões que dizem referência à nossa vida, dizem referência ao nosso ambiente, como a professora Cristiane colocou aqui, não só ao ambiente natural, mas ao nosso ambiente social. Então, são 17 ODSs, aqui estão todos eles, que a gente precisa se discutir, se debruçar sobre ele. Vida na água, vida terrestre, ação contra a mudança global do clima. Nós vemos que esse ano foi um ano completamente diferente em relação às questões climáticas. Então, são 17 ODS que precisam, sim, ser discutidos, ser refletidos sobre eles. E o jogo ele foi feito de forma analógica, né? Então, temos as cartas em papel cartão, mas ele também pode ser em formato digital, como nós vamos falar mais adiante. Mas a gente vai começar a apresentar um desafio para vocês. A gente tem aqui, né, vocês podem acompanhar aí a capa da carta, o número 3, que fala sobre saúde e bem-estar. Então, a gente gostaria que vocês respondessem lá no chat. Vale 10 pontos, tá? Os impactos ambientais podem ser positivos ou negativos. É considerado impacto ambiental positivo. Letra A, reduzir a biodiversidade. Letra B, promover o bem-estar de todos e todas. Letra C, incentivar a mutação genética. Então, vão lá no chat e marquem. Letra A, reduzir a biodiversidade. Letra B, promover o bem-estar de todos e todas e incentivar a mutação genética. Para vocês verem, ó, isso aqui vale 10 pontos, e então é uma pergunta bem fácil, né? Eu acho que todo mundo vai conseguir responder corretamente, mas vamos ver. E tem outras perguntas, né? Que aí tem pontuação diferente. Então, o nível de dificuldade das perguntas, né? Que valem com pontuação diferenciada, elas vão ficando com uma dificuldade maior. Acho que a maioria já respondeu, então a gente vai fazer mais uma. Agora, o ODS 4. Está lá, educação de qualidade. Essa questão vale 20 pontos. De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, a educação ambiental é, letra A, obrigação do Estado. Letra B, um direito de todos. Letra C, específica do técnico ambiental. Então, letra A, obrigação do Estado. Letra B, um direito de todos. E letra C, específica do técnico ambiental. O pessoal está respondendo. A resposta está... Tem gente tirando cola, hein, gente? Não vale. A resposta é um direito de todos, né? Mas uma educação de qualidade, uma educação equitativa, que todos tenham acesso, né? Infelizmente, a gente não tem conseguido ver isso no momento de pandemia, de momento de aula remota. Nem todos têm o mesmo acesso, nem todos têm a mesma acessibilidade, nem todos conseguem ter essa disponibilidade de estudar, de estar acompanhando, infelizmente, né? Então, olha, eu vi que muita gente tirou cola, então não vale, tá? A gente vai agora fazer mais uma
rodada. Essa carta agora vale 30 pontos, tá? É o ODS 6, água potável e saneamento. Aí eu acho que vai ficar um pouquinho mais difícil. Vou ver quem vai tirar a cola dessa vez. Em relação à água potável e saneamento, pode-se dizer que o processo causado pelo excesso de dejetos orgânicos despejados nos cursos hídricos é... Então, letra A, eutrofização. Letra B, decomposição. Letra C, fosferação. Então, em relação à água potável e saneamento, pode-se dizer que o processo causado pelo excesso de dejetos orgânicos despejados nos cursos hídricos é: letra A, eutrofização. Letra B, decomposição. Letra C, fosferação. O pessoal tá bem, hein? Olha, se fizesse esse jogo presencialmente, eu acho que a disputa ia ser bastante acirrada. Claro, eu acho que eles tiveram acesso ao jogo antes, não é possível, tá todo mundo acertando. Eu acho que ia ser uma disputa bastante acirrada. Embora vocês tenham, né, acertado também, a gente percebe que não é um conceito simples, comum, né, e comum a todos, né? A maioria tem um certo conhecimento. Como a gente falou, foi elaborado pensando no curso técnico em meio ambiente, mas que pode ser adaptado. Então, a gente mostra que as cartas elas podem ser elaboradas, né, tanto em colaboração entre os estudantes quanto pelos docentes, pensando nessa questão da competitividade sadia e que vai levar toda essa discussão, né? A gente também trouxe, a Clara, na verdade, trouxe em algumas cartas questões mais atuais, né? Discutindo, por exemplo, o que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, né? E tem a carta Coringa. Nessa imagem aqui, enquanto a professora procura aqui a carta para Coringa. Não. A gente percebe que cada carta ela tem o seu ODS na frente e atrás, como foi mostrado para vocês, né? A dificuldade, o grau de dificuldade das perguntas. Cada pergunta vale a pontuação referente a essa dificuldade, né? Então, aqui é só um exemplo nessa imagem, e aqui tem a identificação das cartas. Na frente da carta, na parte frontal da carta, tem o nome do jogo, Batalha Ambiental, como foi falado aqui. Na verdade, uma batalha diária que a gente tem que estar vivendo, não só pensando no jogo físico, nesse jogo, dessa dinâmica, mas nessa batalha realmente pela vida, pela sustentabilidade do planeta. Tem o símbolo dos ODS, cada carta tem referente ao seu símbolo, e o nome do ODS. Na parte frontal da carta tem a pontuação, que é de acordo com o grau de dificuldade, a pergunta, 3 alternativas e apenas uma resposta correta. Então, esse é o layout, esse é o design proposto pelo jogo Batalha Ambiental. Além disso, para poder facilitar para a pessoa que vai estar dinamizando o jogo, foram elaboradas 17 fichas de subsídios. E nessa ficha ela vem dizendo o objetivo de aprendizagem. Objetivo de aprendizagem cognitiva, socioemocional e comportamental, né? Porque, como eu falei aqui, o jogo não está direcionado apenas para questões ambientais. A gente pode, a partir de cada um desses ODS, discutir a questão de saúde, que aí tem a ver com o curso de enfermagem, discutir a questão de uma sociedade sustentável, empresas e consumo. Comunidade sustentável. Que tem a ver com a automação, que tem a ver com a informática. Então, pode ser adequado a cada um desses cursos que vocês colocaram aqui. Aqui mais uma foto apresentando como ele foi dinamizado, né? A nossa experiência junto com os alunos lá. Como foi perguntado aqui no início, né? Se vocês já ouviram falar sobre os ODS, se vocês tinham conhecimento dos ODS, se já foi apresentado em sala de aula. Essa pergunta foi feita para os alunos também, e eles não tinham uma noção muito clara da sistematização da Agenda 2030. Então, antes da gente aplicar esse jogo junto aos alunos, no primeiro momento foi feita essa apresentação e, posteriormente,
foi feito a dinamização do jogo, como foi falado, né? Eles escolheram 2 cores para se apresentar, um amarelo, outro vermelho, colocaram a sua faixa lá e se dividiram em equipes. Como resultado do jogo, a gente percebeu que o jogo ele permitiu a gente discutir essa questão da educação para o desenvolvimento sustentável, que não é uma coisa só que diz respeito à nossa geração, mas também a sustentabilidade do planeta, pensando nas gerações futuras, dos nossos filhos, dos nossos netos, né, de outras pessoas, não num pensamento individualista, mas num pensamento coletivo, cooperativo. O jogo favoreceu a articulação entre educação formal e educação profissional, ou seja, a gente conseguiu abordar conteúdo de química, de português, você pode trabalhar matemática, história, geografia, todos esses conteúdos, incluindo, articulando com a educação profissional. Não precisa se desvincular um assunto do outro. E contribuiu para a formação humana por meio da interdisciplinaridade, ou seja, a partir dessa reflexão, a partir dessa abordagem, falando sobre as queimadas do Pantanal, a queimada da Amazônia, falando sobre a privatização da água, né, que a gente vai estar consumindo, tudo isso, a gente está falando sobre a nossa formação enquanto pessoa, né, enquanto ser humano, de forma lúdica, de forma interativa, com um colega, com o outro, com o professor. E aqui a gente vai estar apresentando, como foi falado, o jogo ele não se limitou ao técnico meio ambiente, mas ele pode ser replicado, reproduzido em outros contextos. Aqui ele foi aplicado no contexto, você pode perceber que o nome está diferente, jogo, agricultura familiar e os ODS. Ele foi replicado em contextos diversos. Então, como a gente falou, né? A gente tem a experiência de ter apresentado o jogo Batalha Ambiental num espaço formal de educação, né? E o jogo Agricultura Familiar e os ODS, né? Que aí é uma vertente, né, do primeiro jogo, num contexto de espaço não formal de educação com os agricultores familiares, né? E trazendo sempre a realidade social dos participantes. Então, foi bem interessante, porque o jogo leva a toda uma discussão, né, acerca do que eles vivem e do que, muitas das vezes, né, as pessoas têm o conhecimento, mas aquele conhecimento ainda não está sistematizado. Né? Nossa, eu fazia isso, mas não tinha conta. É isso que acontece quando eu faço, quando eu levo o produto agroecológico para a Feira Livre, eu estou contribuindo para um planeta de modo geral, não só para a minha cidade. No caso, esse jogo foi aplicado com o pessoal da Feira da Roça de Nova Iguaçu, né? Então eu não estou contribuindo só para a Baixada Fluminense, é para o Brasil inteiro, inclusive para o mundo. Sim, porque as ações que a gente faz aqui, né, na nossa cidade, no nosso país, interfere mundialmente. Então, é pensar em ações locais, regionais e globais. É interessante que, como foi falado, o primeiro jogo foi aplicado para um determinado grupo, com uma faixa etária específica, e esse segundo jogo, né, essa adaptação do jogo, já tem uma outra faixa etária. Aí vocês podem perceber que ele não tem a resposta. Ele tem os ODS, tem as perguntas, porque ele está se adequando a um grupo específico. Tem uma faixa etária um pouco maior, mas que também possibilitou essa reflexão do seu dia a dia no trabalho, do seu dia a dia enquanto ser humano. Claro. Então, agora eu percebi. Esse aqui não tem resposta, por isso que eles estavam acertando. Eles estavam ampliando a imagem e vendo a resposta. Então, vamos lá para o desafio. Como a gente estava lidando com pessoas, né, a grande maioria tinha apenas um ensino fundamental ou ensino médio completo, as perguntas estão mais adequadas para essa realidade. Mas vamos lá para o ODS 5, né, do jogo Agricultura Familiar e os ODS. A agricultura familiar promove a igualdade de gênero por meio da letra A, responsabilidade dos homens no plantio, letra B, responsabilidade das mulheres na colheita, letra C, responsabilidade compartilhada dentro das famílias. Vamos lá no chat responder, letra A, B ou C? Então, a gente percebeu, né, que ao levar essa discussão através do jogo para os agricultores familiares, a gente se deu conta de como eles, né, no caso, na verdade, a maioria era do sexo feminino, né? Então, elas começaram a
a se dar conta que existia uma valorização também do seu papel, porque na agricultura familiar, né, os empregados são os componentes da família. Então, não existe necessariamente uma distinção entre homens e mulheres. Eles têm o mesmo papel dentro da agricultura familiar, tanto no plantio, quanto na colheita, quanto na venda durante as feiras livres, né? E aqui especificamente na Feira da Roça. Viu? Essa pergunta é bem fácil. E como não tem resposta aqui, eu vi que erraram. A resposta certa é a letra C, responsabilidade compartilhada dentro das famílias. Então, aqui é buscando... Agora não vale, né? Então, é buscando aqui a questão da igualdade de gênero, pensando no papel do homem e da mulher nessa questão não só da agricultura familiar, mas dos produtos que são produzidos por ela, né, os produtos agroecológicos, né, que são produtos saudáveis, sustentáveis, com valor inestimáveis, né? E que na feira também não tem essa, não, que a mulher vai vender, o homem vai receber o dinheiro, não. É tudo compartilhado, tem a questão do associativismo, né? E a gente vê muito bem engrenado, né? E as agricultoras familiares ficaram assim, nossa, mas até nisso vocês pensaram? Não foi só que nós pensamos, né? Os ODS, a Agenda 2030 traz essa discussão e faz a gente refletir sobre essas questões que estão presentes no nosso cotidiano. É para além de pensar a participação da mulher no mercado de trabalho, né? Vocês podem perceber ali na roça, na feira, tem a questão do mercado de trabalho, mas é para além disso, é pensar o papel da mulher no contexto social. Ela não está ali só envolvida no mercado de trabalho, ela está envolvida desde o plantio, da colheita, da venda, da produção, da participação, da preparação, do cuidado desse alimento. É todo um cuidado, toda uma discussão da participação, da importância da participação da mulher, né, no contexto social. Né? Isso que traz o ODS 5, a igualdade de gênero. Então, a gente poderia, né, numa oficina prática, a gente levaria todos esses materiais, a gente poderia estar confeccionando, né? E a gente percebe, né, que a gente sempre faz uma relação, apresenta um ODS e apresenta uma questão. Poderia ser certo ou errado, né? A gente optou por colocar 3 opções, mas poderia ser certo ou errado, falso ou verdadeiro, enfim. Como a gente viu que tem muita gente de turismo, a gente tem uma cartinha aqui que é referente ao ODS 8, né? Mas lá do jogo Batalha Ambiental. Vale 20 pontos, aí vocês respondem no chat. O turismo sustentável contribui para o crescimento econômico e o trabalho decente, pois gerencia as atividades econômicas, sociais e ambientais sem desprezar. Letra A, o foco econômico. Letra B, a integridade cultural. Letra C, o transporte local. Então, vamos lá no chat responder. Então, essa é a pergunta referente ao ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. Então, o turismo sustentado, ele contribui para quê? O crescimento econômico, trabalho decente, mas considerando o foco econômico, letra A. Letra B, integridade cultural. Ou a letra C, o transporte local. O pessoal do turismo a Letícia e a Luzmar responderam, e aí acho que todo mundo foi copiando, né? O pessoal do turismo está afiado aí. Então, é como a gente falou, a gente traz também, né, questões mais atuais, como o ODS 11 do jogo Batalha Ambiental, que é o primeiro jogo que a gente falou. A Clara vai ler para a gente. Valendo 20 pontos, hein? Não vale colar. O maior desastre industrial do século, o maior acidente de trabalho que expôs o impacto da contaminação sobre a fauna, a flora e o abastecimento de água em 21 municípios ocorreu em letra A, Mariana, letra B, Brumadinho, letra C, Miraí. Qual é a resposta? Maior desastre industrial do século. E o maior acidente de trabalho que expôs impacto da contaminação sobre a fauna, a flora e o abastecimento de água em 21 municípios. Então, a gente vê, né, essa questão apresentada é uma questão bem atual, né, que ocorreu ano passado, né, recentemente, e está, assim, tem toda uma discussão nas mídias que a gente está fazendo. E a maioria, né, se não todo mundo, no chat
marcou Mariana, mas na verdade não foi Mariana, porque foi o maior acidente de trabalho. E aonde ocorreu o maior acidente de trabalho? Que o pessoal estava ali no trabalho, foi exatamente em Brumadinho, não foi em Mariana. O pessoal estava lá ainda trabalhando e veio a acontecer o acidente e estava todo o pessoal ali ainda. Então foi em Brumadinho. Mas como são situações próximas, acaba confundindo. Mas o maior acidente de trabalho foi em Brumadinho. E mais uma, temos a carta coringa, cadê a carta coringa? Que vale 30 pontos. Essa daqui também tem a ver com o que a gente está vendo no nosso cotidiano ainda hoje, né? Não sei se vocês perceberam que aqui no Rio de Janeiro a gente praticamente não consegue ver um clima que a gente via antigamente de primavera, né? A gente está tendo mais um clima parecido com outono e inverno, né? De frio, talvez por conta disso o vírus, né? O novo coronavírus tenha se disseminado ainda mais por conta dessa mudança climática. E aí, valendo 30 pontos, uma pergunta relacionada ao ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, que é uma questão que vale 30 pontos. O aumento das queimadas e do desmatamento da Amazônia pode provocar a diminuição da evapotranspiração da floresta. Uma das consequências da evapotranspiração é, letra A, desequilíbrio hídrico. Letra B, desmatamento. Letra C, aumento de queimadas. Qual a resposta correta? Valendo 30 pontos. Deve ser. Quando ele responde, a senhora pode explicar o que quer dizer eval? Não sei nem falar a palavra. Evapotranspiração é quando a própria planta ela começa por conta do calor, a emitir aquelas gotículas de água, depois aquela própria vamos colocar aqui suor, ela vai e evapora. É evapotranspiração. A planta ela produz o próprio líquido, aquela transpiração, e depois ela evapora. Então, as queimadas, isso é como a gente aprende lá na escola, no ensino fundamental, a questão de como a chuva é produzida, né? Então, é um círculo, né? Ou um ciclo, na verdade. Porque a água, ela está lá nos mares, evapora, as nuvens são formadas e vem a chuva, né? Uma forma bem grosseira de explicar. Então, com a questão da queimada, existe um desequilíbrio desse processo de evapotranspiração, né? E aí o que acontece? A maioria colocou, acho que a letra C, mas a resposta correta é a letra A, porque acontece o desequilíbrio hídrico. Não acontece de forma natural. Quando vem um calor normal, vai lá a planta, tem a sua transpiração, e evapora e tal, acontece de forma natural. Mas quando acontece a queimada, essa fumaça ela interfere diretamente nesse movimento natural da planta, do ecossistema, e acaba contendo um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele interfere diretamente na mudança climática. Porque, como foi dito na questão, provoca a diminuição da evapotranspiração, como a Clara falou, né? Então, a gente tem a questão que se relaciona à umidade do ar, né? E que a gente vê que ocorrem mais doenças, né? Mais desastres e assim por diante. A gente mesmo percebe isso, né, no nosso corpo físico, né? Se tiver com menos umidade ou mais umidade, a gente percebe logo, a garganta fica seca, a gente fica mais cansado, né? A tendência é quem tem rinite, sinusite, atacar os ites da vida. Esse aqui é um outro contexto, a gente já está finalizando, caminhando para o final da oficina, o tempinho é curto. Em tempo de pandemia, como a gente aplica esse jogo? A gente não consegue fazer ele fisicamente. Então, a gente pode fazer ele também de forma virtual, digital, de forma, vamos colocar assim, um pouco mais interativa. Então, existe uma plataforma chamada eFuturo, e lá tem várias possibilidades de colocar diferentes tipos de jogos. E o jogo foi colocado também lá, o quiz dos ODS, né, que permite essa possibilidade do professor, né, do educador está colocando para os alunos, aí ele envia aqui, envia um e-mail desafio, envia-se esse e-mail para o estudante, para o participante, e aí ele vai estar concorrendo com outros, né? E pode chegar, no caso da carta, a gente colocou uma pontuação, 20, 10 e 30 pontos.
No caso do jogo virtual, ele consegue como se fosse o jogo do milhão. Você vai pontuando e pode chegar até 1 milhão. Porque a gente precisa buscar essa educação de qualidade e se adequar à nossa realidade. Então, as possibilidades que a gente percebeu que do jogo ele se adequa a diferentes conteúdos de forma disciplinar, como foi falado. Você pode trabalhar biologia, química, física, matemática, história, geografia, qualquer conteúdo atrelando aos 17 ODS, porque ele não se vincula, não se limita a currículo educacional, mas ele abrange a questão da sobrevivência, da vida, da sustentabilidade do planeta. Né? E ampliar essas discussões, como foi falado aqui da questão da mulher, da importância da mulher no contexto social, não só no mercado de trabalho. E aí a gente fala da questão de gênero, da água, da comunidade, do transporte, da energia solar, ampliar essa discussão de que a gente tem que realmente abrir nossa mente para isso. A gente não pode se limitar, né, ao que a gente está acostumado, mas avançar e replanejar em virtude da nossa realidade atual do processo educativo, ou seja, a gente pode aplicar ele de forma física, a gente pode aplicar ele de forma virtual, se adequando à nossa realidade. Até mesmo por meio da gamificação, né, utilizando algumas plataformas, alguns aplicativos, como o Kahoot, enfim, a gente precisa trabalhar essas questões em qualquer esfera, pensando numa educação transformadora, crítica, para a gente poder, de fato, tá pensando na sustentabilidade da vida e, consequentemente, do planeta, né? E aí, no caso de empate, teríamos a carta coringa, né? Para fazer o desempate, e aí que tem uma pontuação maior. Então, agora a gente vai apresentar para vocês os jogos que a gente tem fisicamente, né? E ver se alguém tem alguma questão para apresentar. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não, estamos vendo a tela. Está vendo a tela ainda? Agora saiu total. Agora tá vendo só as nossas figurinhas mesmo. Consegue? Agora consegue, né? Porque leva um tempinho. Então, aqui a gente tem a caixa do jogo que foi feito fisicamente, né? Professora, ainda não está aparecendo. Pelo menos não para mim. Está aparecendo para vocês? Ela ligou a câmera, sim, ela está mostrando pela câmera. Vocês conseguem pela câmera, não é na slide, não. Para a gente está aparecendo nos dois notebooks, a gente consegue visualizar. Vocês conseguem visualizar? Sim, sim. Então, aqui é a caixa, dentro tem o manual de instrução. E como a gente falou, são 2 caixinhas, uma para cada equipe, né? Aí dentro tem as cartas dos ODS. Esse aqui seria do jogo Batalha Ambiental, que a Clara inicialmente aplicou com os alunos do Colégio Pedro II, né? Então, uma para cada ODS. Então, vai do primeiro, que fala sobre a erradicação da pobreza, até o último, que é parcerias para a implementação dos ODS. Tá? E aqui a gente tem, aí no caso, como eu falei, eram agricultores e agricultoras familiares, pessoas mais idosas, a gente fez um formato bem maior, as cartas, pensando nessa questão da agricultura familiar e os ODS, né? E atrás as perguntas, ok? E aí a gente quer saber se vocês entenderam a proposta, se alguém tem alguma pergunta a fazer. Infelizmente, né, é um novo formato de oficina à distância, online, mas a gente espera que tenha contribuído de alguma forma para a reflexão de vocês. Pelo que a gente percebeu aqui na resposta, bastante gente colocou que não tinha conhecimento, não conhecia os ODS. A gente espera que, de fato, a partir dessa oficina, vocês possam ter um novo olhar e, de repente, buscar um pouco mais. A gente sabe que o tempo foi curto, até para a gente poder se debruçar. Talvez, se fosse presencial essa oficina, daria para poder tatear, para poder discutir um pouco mais, teria um pouco mais de tempo. Mas, assim, eu espero que vocês, pelo menos, tenham despertado um pouquinho para poder buscar mais sobre o que é o ODS, sobre como funciona, quais são, como se aplica na nossa vida, ok? Alguém tem alguma pergunta?
Luzmar, como é que está a lista de frequência? A Juliana comentou aqui que bom essa ideia de fazer uma versão maior, né? Como a gente disse, se a gente pensar numa educação de qualidade e inclusiva, a gente precisa pensar nas diferentes realidades sociais, né? Então, a gente pensou, inclusive, em apresentar essa proposta em algum momento em Braille, né? E em Libras também, para que outras pessoas possam ter acesso. Então, a proposta é sempre a gente está ampliando. Independente de estar no mestrado, no doutorado, a gente precisa repensar a nossa prática pedagógica, a nossa prática educativa, né? Que vai para além de sala de aula, e pensar de como a gente pode contribuir, de certa forma, para essa reflexão, que é pertinente para todo mundo, né? Professora, eu coloquei o link lá no chat já. Okay. Todos vocês já responderam a lista de presença, galera? Todo mundo preencheu a lista de presença? Porque daqui a pouco eu não sei como é que vai ficar, mas deve cair, né, Luzmar? Então, continua mais meia hora após quando terminar a oficina, fica mais meia hora lá. Depois então, fecha. a Juliana está perguntando como são as cartas. Acho que ela não participou nesse momento. Aí a Clara vai explicar um pouquinho. Professora, a senhora vai disponibilizar esse PDF para a gente? Então, ainda a gente não conseguiu a liberação para colocar, digamos assim, compartilhável pela EduCaps, que é o site do MEC, né, da CAPES. Mas a gente, em breve, estará disponibilizando sim, tá? Aí a gente vai enviar esse link para o DEAC, né, para poder estar compartilhando de alguma forma. Mas aí, quem quiser, pode deixar o endereço de e-mail no chat, e aí a gente faz essa listagem e envia para vocês, porque o produto educacional ele tem que ser feito para ser aplicado e reaplicado de forma pública e gratuita. Então, a gente não tem interesse em receber nada, em simplesmente compartilhar o conhecimento. Então, é só deixar o e-mail ou o zap que a gente depois envia para vocês. Ou então, né, o DEAC reencaminha. Então, a Juliana fez a pergunta, a Clara vai responder. Juliana, a carta, são 17 cartas, uma para cada ODS. Acho que aqui dá para ver. Na frente tem o símbolo do ODS, o nome do ODS. Né? No caso, isso daqui é a erradicação da pobreza, tem o nome do jogo Batalha Ambiental, tem um símbolo. E no verso da carta tem uma pergunta referente a essa temática. Né? Então, foram discutidas 17 temáticas, cada uma referente a cada ODS. Tem a pergunta e são 3 alternativas de resposta, apenas uma correta. Ok? E aí, como a gente falou, você pode adaptar, né? Pode colocar só 2 alternativas, como falsa ou verdadeira, incerto e errado. Aí fica a critério, né, de cada um. E como a gente comentou, ela não se limita especificamente ao curso técnico meio ambiente, mas, na realidade, cada um desses ODS, como é uma proposta da agenda global, ela trata da questão do desenvolvimento sustentável, não apenas o desenvolvimento ambiental, mas o desenvolvimento humano, ambiental e socioambiental, essa interligação dos 3. Então, ela se adequa, inclusive, a gente comentou sobre a legislação brasileira, a Política Nacional de Educação Ambiental brasileira, ela traz como obrigatória a educação ambiental, eu não sei se, de repente, vocês têm um conhecimento disso, em todo o curso profissionalizante, seja no ensino técnico ou na graduação. Na realidade, é uma obrigatoriedade em legislação que todo profissional tenha que ter acesso, tenha que fazer essas discussões de educação ambiental na sua formação profissional, porque, na verdade, é uma formação para a vida. A educação ambiental traz essa perspectiva. Ok? Depois vocês podem pesquisar mais, porque, como eu percebi aqui, de repente é um assunto que está pouco explorado. Né? A Política Nacional de Educação Ambiental, as diretrizes curriculares nacionais de educação ambiental também traz essa obrigatoriedade. Todo profissional ele deve ter como obrigatoriedade essa educação ambiental articulada à sua formação profissional. Ok? Gente, não esquece aí de assinar a lista de presença, tá bom? Para vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Aproveite, que o nosso tempo está se encerrando. A gente agradece a participação de vocês, a interatividade de vocês, para respondendo as perguntas,
Quem ganhou, professora Cristiane? A pontuação. Muito obrigada por vocês terem estado conosco durante essa 1 hora. E espero que tenha realmente sido proveitoso para vocês. Né? De repente, acender essa luzinha para essa discussão, para vocês buscarem mais sobre o assunto, porque enquanto profissionais, a gente procura sempre ser o melhor. Então, a gente precisa se aprimorar, precisa buscar alternativas de formação continuada, tá ok? E nós até pensamos em um formato mais dinâmico, né? Mas como é uma proposta nova, né, à distância, a gente achou que mais de 1 hora seria um pouco cansativo. Então, a gente fez de uma forma reduzida, né, e a gente espera ter contribuído, como a gente falou, a gente vai estar disponibilizando, sim, esse material, tá bom? Vai chegar para vocês, com certeza. Muito obrigada a todas. Luzmar tem... E a todos também, né? Aqui a todas e todos. Luzmar, professoras, muito obrigada. Muito obrigada por dividir esse conhecimento conosco. Com certeza a gente vai buscar mais informações que, pelo menos, para o lado do turismo, é primordial a gente ter esse conhecimento. Obrigada a todos vocês que participaram da oficina. Qualquer coisa vai ficar gravado depois. Luzmar, eu aproveito para fazer um convite, né, para todo mundo, mas principalmente para você, para a Letícia, para a Samanta. A gente vai ter... Pode repetir, por favor, que cortou. Na sala da Expotec, daqui a pouco vai abrir uma sala 3h30, e a gente vai ter uma proposta lá apresentando um turismo literário, uma instalação interativa através do turismo literário. Então, se vocês quiserem acompanhar, tá? Todos são bem-vindos e bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Luzmar, a gente também preenche a ficha de frequência, de presença? Como é que funciona? Não precisa. Professora, não me passaram essa informação, mas na dúvida preenche. Que vocês devem receber o certificado como apresentadores, mas na dúvida preenche, sim. Preenche, tá ok. Então tá bom, a gente agradece, né, mais uma vez e a gente fica à disposição. Nós que agradecemos. Para qualquer dúvida, vocês podem nos contactar, cristianebrandão@rioeduca.net, clara.esilva@rioeduca.net. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente também, fique à vontade. Como foi falado, assim que a gente puder, a gente está disponibilizando esse material para vocês, sim, tá ok? Ok. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Gabi, tá conseguindo ver?